Não quer pôr nada para apoiar aí, Guilherme? A Bíblia, sei lá. Não vai cair não, né? Iniciou? Hã? Começou? Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui hoje para iniciar mais uma live acerca dos pontos do calvinismo. Hoje a gente vai estudar um pouco a respeito do quarto ponto, né? Que é a graça irresistível, ou como também é chamado eficaz. Tudo certo? Pode começar? Irmãos, antes de começar, muitas coisas do que eu vou falar aqui tem nesse livro aqui, tá? Estou me baseando nele, que é os 5 pontos de John Piper. Ele é um livro muito incrível, é muito bom a forma que o John Piper ele aborda esses 5 pontos, de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo profunda, sabe? Ele consegue explicar de uma maneira muito, muito incrível esses 5 pontos. Então, é claro que o que eu vou falar aqui não vai ser tão assim profundo como ele foi, vai ser mais resumido, mas eu indico para alguém aí, se quiser, se tiver o interesse de ler, eu indico esse livro, tá bom? Bom, sabemos que tem a outra vertente, né? Que tem o calvinismo e também tem o arminianismo, que os pontos se diferem. Antes de eu começar a falar da graça irresistível, quero falar do outro lado, né? Nós vemos que no arminianismo existe também uma graça, só que eles dizem que essa graça ela pode sim ser resistida. E eles dão um nome de graça preveniente, tá? O que é a graça preveniente? Ela é a teoria de que Deus concede a todos os pecadores uma medida da graça que permite que eles exerçam livremente o seu arbítrio na hora de responder ao chamado do Evangelho, se eles vão aceitar ou não vão aceitar. Só que o que eu tenho um pouco de dificuldade de entender é o seguinte: nós vemos já que a Bíblia nos diz que o homem, fora de Cristo, ele está morto em seus pecados. Ele não consegue responder positivamente a Deus. Então, para que isso aconteça, para que o homem ele possa responder a Deus, ele precisa ser regenerado. Ele precisa ser nova criatura. Então, essa graça preveniente é como se fosse uma graça por enquanto. Deus ele derrama a graça no indivíduo e depois tira. Enquanto Deus derrama a graça nele, ele pode decidir se vai querer a Deus. E como que uma pessoa ela pode regredir? Ela é regenerada, vai dizer não para Deus e vai voltar para trás. Mais ou menos como se fosse isso. Então, não tem como, tá? Não tem como Deus ele derramar a graça sobre o indivíduo e depois tirar para ele dizer não. E eu também tenho um pouco de dificuldade de entender que como uma pessoa era morta, agora estar viva, e pode simplesmente ver o Evangelho, muito bom o Evangelho, né? Deus tem os seus olhos abertos, e ela simplesmente pode dizer não para esse Deus. Então, é por isso que eu acho que tem uma complicação grande aí, tá? Em dizer que o homem ele tem o direito de escolher se sim ou não. Eles têm alguns textos que eles costumam usar, né, alguns textos chaves. Embora, irmãos, muitos dos textos que os arminianos usam para defender, né, essa escolha do homem, são textos que também os calvinistas vão usar, só que interpretados de maneira diferente. Tá? Mas eu quero usar aqui alguns textos, rapidamente,
só para fazer uma observação. Em Atos 7:51, né, após Estevão estar lá pregando, ele acaba falando assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Em Efésios 4:30, está escrito assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagueis o Espírito de Deus. E assim vai. Eles usam alguns textos mais chaves, na verdade, que é acerca do jovem rico. Eles interpretam de uma outra maneira, na qual eu não consigo também entender. Mas eles têm lá a parábola que está em Mateus, que é dos lavradores maus, né? E assim vai. O que eu quero colocar aqui como observação? Realmente, na Bíblia, nós vemos Deus fazendo apelos e sugestões que são resistidos. A história de Israel no Antigo Testamento é uma longa história de resistência humana aos mandamentos, né? E às promessas de Deus. Só que o que nós temos que entender é que essa resistência, ela não contradiz a soberania de Deus. Muito pelo contrário, Deus, ele vence a resistência quando ele quiser. Nós vemos o caso de Faraó, que quando Deus ele envia as pragas, nós vemos que Faraó ele muda de ideia, né? Ele acaba liberando Israel e quando a gente vai ver, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração dele e aí ele não deixava mais o povo sair. Então a gente vê que Deus ele endureceu o coração de Faraó, mas também sabemos que assim que ele quisesse, ele poderia muito bem amolecer o coração dele. Nós vemos o caso de Paulo, no caminho de Tarsos, ele resistindo, mas Jesus foi lá, tirou a cegueira espiritual dele e ele pôde enxergar, então, a grandeza de Deus, a grandeza do Evangelho, e todas as defesas de Paulo foram desarmadas. Porque Deus ele pode vencer essa dureza do homem a hora que ele quiser. Então, a doutrina da graça irresistível, que é o que nós vamos estudar, ela não significa que toda a influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Significa que o Espírito Santo, sempre que quer, ele pode vencer a resistência e tornar sua influência irresistível, tá? Então, o chamado eficaz significa que Deus, ele é soberano e pode suplantar toda a resistência quando quiser. Está escrito assim, em Daniel 4:5, eu vou usar muitos textos bíblicos para a gente compreender. Em Daniel 4:35 está escrito: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Salmos 115. Versículo 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Jó 42. Versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então nós vemos Deus ele sendo soberano e ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Meus irmãos, na Bíblia, é claro que nós vemos um chamado geral, né, para todos os homens, que é um chamado externo, que é mediante a pregação e o ensino das Escrituras para todos os homens, tá? Em Romanos 10, a gente vê Paulo falando que a pregação ela é absolutamente necessária para que um eleito ele possa chegar à fé. Afinal, a fé ela se chega pela pregação da palavra. Então, nós temos esse mandamento de pregar para todos os homens, tá? A gente não sabe quem é eleito, então a gente não pode cruzar os braços, não.
A gente tem que pregar o evangelho para todos os homens, ciente que o evangelho, para alguns, é salvação e para outros é condenação. Então, tem um chamado geral e nós temos também o chamado eficaz. Já o chamado eficaz, que é a graça irresistível, ela é a obra interna do Espírito Santo no coração dos eleitos, tá? Eu vou ler aqui a definição da vocação eficaz de Westminster. Está escrito assim: vocação eficaz é a obra do Espírito Santo pela qual, convencendo-nos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminando os nossos entendimentos pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. E eles nos dá aqui essa definição de vocação eficaz, alguns textos de referência. Eu não vou ler todos, senão fica muito extenso. Só vou citar aqui alguns pontos, tá? Em Ezequiel 36, por exemplo, 36 do verso 25, 27, que eu amo esses versículos, está escrito assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purifiquei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Graças a Deus. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Em Atos a gente vê que é um livro, né, cheio de sermões e narrativas evangelísticas, mas nós vemos que também em Atos, meus irmãos, é consistentemente falado que o crer e o se arrepender, ele é obra do próprio Deus. Por exemplo, em Atos 13:48, embora seja um livro cheio de evangelização, não deixa de ser confirmado que o crer e o arrepender é obra de Deus. Atos 13:48. Os gentis, ouvindo isto, regozijavam, meu Deus do céu, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 16:14, que é o relato de Lídia. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então a palavra é muito clara ao falar que Deus é quem abre o coração do homem para que ele possa então compreender o evangelho, para que ele possa compreender as coisas que é do Espírito. Algumas pessoas podem até dizer, né? É verdade, Deus ele tem que nos atrair, o Espírito Santo tem que nos atrair a Deus, mas somos nós que podemos usar essa liberdade para resistir ou para aceitá-lo. Só que, todavia, meus irmãos, não é o que a Bíblia ela nos ensina, tá? Se não houver a ação contínua da graça salvadora, sempre usaremos a nossa liberdade de resistir a Deus, né? E isso é o que significa ser incapaz de se submeter a Deus. Como está escrito em Romanos 8, do 7 ao 8, está escrito: o pendor da carne ela é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos pecadores, corrompidos. O pecado nos afetou de tal maneira
que todas as nossas faculdades estão manchadas pelo pecado, tá? A nossa vontade, a nossa mente, as nossas ações, está tudo contaminado pelo pecado, meus irmãos. Não tem como a gente decidir o bem. Se for deixado a nós mesmos, a nossa escolha, a gente nunca poderia querer ou desejar a Deus. E a solução para essa situação não é uma espécie de remendo como a graça preveniente faz, mas sim é uma completa mudança, é uma nova criação, é Deus regenerando o ser humano para que a gente possa, então, compreender e aceitar o Evangelho. Em Efésios, texto conhecido claramente dos irmãos, Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Aí, pulando para o verso 5 ao 8. Estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o novo nascimento, ele é uma criação miraculosa de Deus, que capacita uma pessoa, que capacita o ser humano, que anteriormente morta, possa então receber a Cristo, e assim ela ser salva, tá? Não produzimos o novo nascimento por meio de nossa fé. Deus produz a nossa fé por meio do novo nascimento, tá? Deus, ele nos gera de novo, e o primeiro sinal na vida do filho regenerado é a fé. Já o arminianismo, eles dizem que a fé antecede o novo nascimento, só que nós vemos claramente nas Escrituras que não é bem assim. E alguns comentaristas arminianos, tratando desse texto de Efésios, desse versículo 2:8, vão dizer que a fé não é dom de Deus, que a graça que é dom de Deus, tá? E essa é uma maneira muito, muito frágil de tentar escapar do maior ensino aí que nós vemos no Novo Testamento, de que aqueles que se arrependem é por meio da graça divina. Então não se trata apenas só de ser arminiano ou ser calvinista. Isso implica em todos os aspectos com a qual você entende a salvação de Deus. Exatamente. Por isso que eu tenho muita dificuldade em conseguir compreender esses pontos, né? Que mexe aí com a salvação, como você mesmo disse. Continuando, vamos analisar alguns textos aqui de João, né? Que são textos analisados aí por John Piper, muito bem colocados. Em João 6:44, está escrito assim, meus irmãos: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Só que em João 12:32 está escrito: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que a gente faz? Primeiro, em João 6:44 está dizendo que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e já em João 12:32 está dizendo que quando for levantado da terra, todos eu atrairei a mim. Então, a palavra traduzida por todos no grego, pantas, não se refere a todas as pessoas, tá? Nós devemos averiguar alguns contextos anteriores, semelhantes em João, né? Onde que é usado esse todos, para ver o que provavelmente esse todos se refere. Na verdade, já foi colocado aqui nas aulas anteriores pelos meninos o que esse todos se refere, tá? Em João 11:50, que é um contexto semelhante, nós temos o relato aqui de Caifás, tá? João 11:50 até o verso 52. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote, naquele ano lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais
que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, aqui, as últimas palavras desses versículos descreve o alcance da morte de Jesus, conforme João apresenta no Evangelho. Jesus, então, ele não morreu para salvar um único grupo étnico de pessoas, né? Um único grupo de pessoas, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, tá? Ou seja, no próprio livro de João, em outros contextos, nos diz quem são esses todos, que não são todas as pessoas, mas são todos aqueles que foram chamados e separados por Deus, tá? Então, um exemplo, vou falar aqui para o pessoal, né? Depois que acabar a live, vamos todo mundo tomar um café. Só que todo mundo não é todo mundo, é todos os que estão aqui comigo, né? Então, isso é usado. Então, é muito simples de entender que o todos na Bíblia não é cada indivíduo, cada pessoa, mas a Bíblia é clara em dizer quem são esses todos. Amém, irmãos? Então, a gente consegue aí compreender João 12:32, tá? Que não se refere a todos os seres humanos, mas sim aos filhos de Deus que andam dispersos. Nós também temos outros textos que pode ser colocado, né? Como o próprio pastor ele acrescenta aqui. Ou você pode dizer: eu atrairei todas as minhas ovelhas, porque Jesus disse: dou a vida pelas minhas ovelhas. João 10:15. Todas as ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Ou poderia dizer: eu atrairei todos os que são da verdade, porque Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Ou também poderia dizer: atrairei todos os que são de Deus, porque Jesus disse: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. João 8:47. Ou também poderia dizer: eu atrairei todos os que o Pai me dá, porque João 6:37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, aqui a gente consegue ver quais são esses todos que a Bíblia se refere, tá? O Evangelho de João, ele tem essa verdade de que Deus, Pai, Deus Filho, ele atrai pessoas das trevas para a luz decisivamente, tá? Não é um momento, tá? Deus, ele não vai derramar uma graça preveniente por enquanto, tá? E depois o ser humano ele vai regredir. Não, é decisivo. E graças a Deus por isso, porque a gente tem essa certeza, tá? Que isso está na mão de Deus e não nas nossas mãos. Porque se tivesse nas nossas mãos, estaríamos todos muito perdidos. Eu quero também colocar aqui o caso de Judas, o último caso. A gente já vai terminar. Abram comigo, irmãos, em João 6. Na verdade, são apenas 2 versículos, tá? Não vou ler tudo, para não ficar extenso. João 6:64. Está escrito assim, ó. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que creriam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito que ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então aqui é claro que está se referindo a Judas, que foi quem traiu Jesus. Nós vemos que Judas,
ele teve muitas influências para o bem. Ele caminhou, ele andou com Jesus, assim como os outros discípulos. Ele ouviu o evangelho da boca do próprio Deus, ele foi instruído. Então, nós vemos aqui que Judas, ele de fato andou com Cristo e mesmo assim ele não cria, tá? Ele não era convertido, Judas. Só que o ponto aqui, o ensino de Jesus, não é referente à resistência de Judas, da graça, tá? Isso aqui não é o fator crucial. Na verdade, o fator crucial aqui, desses versículos, é não lhe foi concedido vir a Cristo. Então, Jesus ele deixa muito claro que o fato de Judas ele não ter se convertido, não ter crido, é porque foi decisão de Deus. Não lhe foi concedido isso, não foi concedido a Judas ele ir a Cristo. Nós sabemos que Judas ele nasceu com esse fim. Tá? Não tinha como Judas ele ter escolhido. Não tinha como Deus derramar a graça em Judas e ele decidir, eu vou trair Jesus ou não. Então, assim, o fator é que não foi concedido a Judas. Tá? Sabemos que Judas ele nasceu com um fim, com um propósito por Deus. Amém até aqui? Vocês querem falar alguma coisa? E também, não só o ato de crer, mas também como os dons, né, para a salvação, ele é concedido por Deus. O arrependimento, ele também é concedido por Deus. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, do 24 ao 25, está escrito assim: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então, também os dons para a salvação, ele é concedido pelo próprio Deus. Assim como Jesus disse que o vir a ele é dado pelo Pai, em João 6,44, assim Paulo também disse que o arrependimento, ele é concedido pelo Pai, tá? Então, Paulo aqui não estava falando apenas que a salvação é um dom de Deus, mas que também os requisitos da salvação também são dom de Deus. Amém, irmãos? Sei que muitas pessoas acabam questionando, que alguns arminianos falam que então isso é contra a nossa vontade, né? Que é Deus pegando a gente e, contra a nossa vontade, ele vai lá, faz o que quer e é isso, e ponto, e a gente não tem direito de escolha. Só que, na verdade, a gente é cego, a gente está morto. Um morto, ele não pode decidir o que é bom. Ele está cego. Então, na verdade, quando o Espírito Santo, ele vem, quebranta nosso coração, quebra as correntes que nos mantêm escravos, a gente não consegue, então, resistir. Quando Deus ele tira as vendas dos nossos olhos espirituais, a gente consegue, então, enxergar a beleza, a grandeza de Deus. Uma pessoa que enxerga a grandeza e a beleza de Deus, não tem como ela simplesmente dizer que ela não quer esse Deus. Tem como uma pessoa que hoje está viva, simplesmente dizer que não, que prefere estar morta, tá? O pastor Franklin Ferreira, ele disse algo. Ele disse que nós gastamos pouco tempo meditando no ser de Deus, né? Que inclusive muitas vezes a gente repete um salmo que diz que te adoro na beleza da tua santidade, né? O ponto do salmista nesse salmo é que Deus é o ser mais belo. Então muitas vezes a gente diz isso, só que de fato a gente não para meditar nisso, né? Para meditar na grandeza, na beleza de Deus, tá? E é por isso que não é contra a nossa vontade, muito pelo contrário. É porque a gente agora pode ver, e quando a gente vê essa beleza, a gente então diz sim,
tá? Na verdade, Deus opera tanto o querer quanto o efetuar, tá? E é bem verdade que todo cristão verdadeiramente convertido, ele não vai dar mérito para si. Ele dá um mérito para Deus. Um cristão convertido, ele sabe que nada vem dele, que tudo vem de Deus. Então, se é perguntado para um cristão, né, por que ele disse sim, por que ele está no cristianismo e outras pessoas não está, ele não vai dizer, bom, porque eu fui mais esperto, porque eu fui mais inteligente, porque eu consegui. Não, não é porque eu, mas sim porque Deus. Não, Deus teve misericórdia de mim, Deus teve graça para comigo, porque se não fosse Deus, eu não ia querer Ele. Eu não estaria na presença dEle. Então, a gente dá o mérito para Deus, porque sabemos, no fundo, que a graça, que tudo isso é obra de Deus e não obra nossa. Nós não somos melhores do que outras pessoas para simplesmente dizer, como os arminianos dizem, aceitar a Deus ou não aceitar. A gente não tem esse arbítrio de decisão, tá? Sem Cristo nós somos maus, nós estamos perdidos, não tem como dizer sim para Deus. Então nós precisamos sim da ação de Deus nas nossas vidas e glórias a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Efésios 1:18. Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Fala. Não, mas aí eu vou ter que dar para você de novo. O interessante nesse versículo aqui, eu peguei o microfone porque senão vocês não vão ouvir eu falando, tá? O interessante desse versículo é que Paulo ele traz a ideia de que após os nossos olhos serem iluminados, nós podemos compreender a esperança da nossa vocação e as riquezas da glória da nossa herança nos santos, né? E isso me remete à ideia da vocação eficaz, do chamado eficaz, né? De que nós não somos atraídos, não é porque cremos no calvinismo e na soberania de Deus que somos atraídos à força, né? Mas, como bem a Jaqueline colocou, outrora mortos, agora vivos e podendo enxergar, é praticamente impossível, na verdade é impossível resistir à graça de Deus. Porque antes nós não víamos, né, a beleza de Cristo, mas agora nós somos capazes de ver, né, o tamanho da riqueza e da glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Então não é que sejamos atraídos por força, né, como Zacarias 3:6 diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Né, e a Jaqueline mesmo leu, quando for levantado, atrairei todos a mim. João 11, né? É isso, né? Eu acredito que é João 11. Quando eu for levantado, ela vai pesquisar aqui, eu já falo o texto para vocês. Mas quando Cristo foi levantado, ou seja, quando ele foi crucificado, ele atraiu a todos o que pertence a ele, não por força ou violência. Ninguém foi levado à força até Cristo, mas por graça, e graça irresistível. Então é por isso que nós cremos na vocação eficaz. Amém? Alguém quer falar?
alguma coisa, acrescentar? Ismael? Hã? Oh, meu Deus, tá vendo, Ismael? É em Atos 17. Aí você vai perguntar para eles também. É o seguinte: Atos 17, 30 e 31. O 31 só faz sentido se a gente imaginar o 30 também. Dá para a gente desconectar a parte da outra. Tá? O 30 ele vai falar sobre Deus falando para que todos os homens se arrependem em todos os lugares. E o 31 vai falar o motivo disso é porque hoje ele vai julgar essas pessoas. Então a pergunta é: se a graça ela é irresistível no caso, né? E se não somos todos que somos chamados no caso, né? São todos atingidos por essa graça, que é irresistível, como que a gente pode entender esse chamamento que a gente fala? Falando para que todo mundo, em todas as partes, se arrependam. Amém. Leia o texto, né? Leia o texto, né? Bom, vamos lá. Pergunta do Ismael. Não sei se está saindo aí no áudio para vocês, tá? Está em Atos 17, do verso 31 a 32. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns... Ah, é 30 e 31? Desculpa, então. Tá, vamos lá. 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Então, a pergunta é como que a gente pode entender... Então a gente pode entender que esse chamado é sincero, porque ele estava para todo mundo se arrepender toda parte, mas ao mesmo tempo a gente está dizendo que ele só vai conceder essa graça existir a alguns. Amém. Então, meus irmãos, eu até falei um pouquinho aqui, né, que nós vemos, de fato, na Bíblia, um chamado geral, tá? Um chamado externo, que é mediante a pregação do Evangelho, que ela tem que ser feita para todos os homens. Então, existe esse chamado. A gente vai pregar o Evangelho chamando para que todos se arrependam, conforme o próprio Deus diz. Só que nós sabemos que o homem, ele está... Então, assim, todos os homens, ele está na mesma posição. Todos os homens, eles estão corrompidos pelo pecado. Todos estão caminhando para o buraco, para o mesmo lugar. E Deus, na sua bondade, no seu amor, ele decide, então, livrar alguns disso, porque todos estão na mesma posição. Então, ele decide usar o seu chamado eficaz para com alguns, justamente para demonstrar esse amor em bondade. Porque se Deus ele não fizer isso, todos merecem o inferno, todos merecem a condenação. Então, é como eu disse também, o Evangelho ele vai ser usado para condenação. Para alguns é perfume de morte, para outros é aroma agradável, né? Acho que Paulo diz mais ou menos isso. Então, para alguns é salvação e para outros é condenação. Então, é por isso que Deus, no seu amor, na sua bondade, ele vai derramar a sua graça eficaz em alguns para manifestar esse amor, porque todos estavam do mesmo jeito, caminhando para o mesmo lugar. Acho que eu respondi a sua pergunta ou não? Deixa eu acrescentar
O Ismael, ele é um pouquinho astucioso nas perguntas dele. Mas eu acho que para responder a sua pergunta, Ismael, a gente só tem que se atentar no contexto do versículo 30, 29 e 30, né? Isso, 30 a 31. Só temos que nos atentar nos versículos anteriores, né? Qual é o Deus que o Paulo expõe? Né? Paulo, ele parte de uma revelação geral, primariamente, para posteriormente chegar em uma revelação específica. E dentro da teologia, o que é revelação geral? Revelação geral é o que nós vemos em Romanos capítulo 1, os atributos invisíveis de Deus sendo manifestos através das coisas que ele criou. Então Paulo, ele começa dizendo, olha, eu prego o Deus desconhecido, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que dá a vida, o Deus que sustenta todas as coisas, mas por ninguém é servido. Então Paulo, ele parte de uma pregação que para os atenienses, para os gregos ali presente, fica fácil de assimilar o que ele até então quer dizer. No entanto, que os atenienses não interrompem a Paulo até o momento da revelação geral, mas na revelação específica, quando ele fala de Cristo e de ressurreição, é que os atenienses começam a caçoar dele. Então, por que Deus notifica a todos, mas chama apenas alguns de modo eficaz? Porque o arrependimento, ele é um chamado geral. Nós temos que entender que o Deus que criou os céus e terra é um Deus santo. E por se tratar de um Deus santo, o pecado é uma declaração de guerra contra a santidade de Deus. Então, o que se espera de alguém que ofende a um Deus santo? Que haja arrependimento. Mas o ponto é, como que eles vão se arrepender? Né? Como que pode haver esse arrependimento? E aí nós podemos chegar no que a Jaqueline disse, né? Que o arrependimento, ele é concedido por Deus, em um sentido de Deus demonstrar a sua misericórdia e a sua graça para com aqueles a quem ele elegeu. Então, eu acredito que, entendam uma coisa, tem pessoas que dizem o seguinte, irmãos, como que Deus pode ser tão injusto de condenar um índio que nunca ouviu falar de Cristo, que mora lá no fundo da Amazônia, mas nunca ouviu falar de Cristo? Como que esse índio vai ser condenado e Deus é injusto, porque ele nunca ouviu falar? Isso é um pouco incompleto, essa conclusão, né? Porque nós precisamos entender que antes da revelação específica, há a revelação geral. Deus, ele se revela como Criador na criação. Então, qual é o propósito da revelação geral? Não é fazer com que nós nos tornemos pagãos. O paganismo é uma resposta à revelação geral, né, que procede de um coração que tenta deter a verdade por injustiça, ou seja, não aceita a revelação geral, a revelação de Deus como apresentada na criação. Né? Então, nós pervertemos a revelação geral. Mas o propósito da revelação geral é nos conduzir, né, de um modo implícito, à revelação especial de Deus, a revelação específica, a revelação de Cristo Jesus. É como cegos que, tateando no escuro, possam encontrar alguma coisa. Né? Então, a revelação geral, ela não é suficiente para salvar, mas ela é suficiente para condenar. De modo, na linguagem de Paulo de Romanos 1, todos os homens são indesculpáveis, porque tiveram acesso à revelação de Deus na criação, mas não responderam do modo com a qual deveríamos responder, mas de um modo, como que eu posso colocar? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, de um modo louco. Nós pegamos a revelação geral de Deus, suprimimos a verdade contida na revelação geral de Deus, ou seja, calamos a verdade dentro da revelação geral de Deus e tornamos Deus a nossa imagem e semelhança, criando deuses conforme a nossa perversão, né? Deuses semelhantes a aves, répteis, enfim. Aí nós já entramos em um contexto de idolatria, mas nós pervertemos a revelação geral de Deus, mas ela é suficiente para condenar, e é por isso que Paulo diz aqui que Deus notifica a todos que se arrependam, porque o Deus que ele apresentou até então para os atenienses é um Deus que se revela na criação.
O ponto é que as pessoas elas não aceitam a revelação especial de Deus. Os atenienses começam a caçoar de Paulo quando ele fala de Cristo e de ressurreição, velho. Então, a mensagem, como diz o Romanos, eu acho que capítulo 1 também, porque o evangelho é salvação para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, depois para o grego. O evangelho, e em Coríntios Paulo também diz que o evangelho ele é salvação